Boa tarde, então, meus orientandos. Uma satisfação tê-los aqui, um número maior e provavelmente vai ampliar ao longo dessa tarde. Chegou a 12 orientandos, pessoal. Eu vou pedir muita paciência, né, em relação às leituras dos trabalhos, mas hoje eu quero fazer um encontro diferente, que vai ser a tônica dos nossos encontros de hoje até o final, que é basicamente mostrar o trabalho de vocês, fazer observação aqui na tela, tá bom? Eu vou começar com o Rodrigo. Depois, se a Luana, por gentileza, tiver o trabalho aí fácil, também a gente já poderia conversar também, por gentileza. Só um minutinho. Cadê você, o seu trabalho, Rodrigo? Deixa eu ver aqui. Rússia, Modernidade do Coisa, capítulo 1. Será que é esse aqui? Acho que é esse aqui. Vamos lá. Não abriu, pessoal? Não apareceu nada, né? Não apareceu nada. Tá, eu vou fazer de novo aqui. Parar a apresentação. Só um minutinho, pessoal. Tá, é esse mesmo. Tá. Deixa eu ver se agora vai. Só um minutinho. Então, a partir de agora, nós vamos fazer os nossos encontros, eu fazendo uma análise com vocês, né? Os encontros vão demorar um pouco mais agora. Apareceu? Sim? Vamos lá, então, Rodrigo. É a parte 1 aqui. Aqui o trabalho do Rodrigo. O Rodrigo já definiu o título, África na nova rota da seda, influência chinesa no chifre da África. Tira esse pontinho aqui, tá? Não estou conseguindo observar vocês, e vamos aqui também chamar atenção aqui, Rodrigo, o guia 1 aqui. Vamos lá. Aqui eu só dele os detalhes para te enviar ali, eu não sei por que saiu esse guia 1 em cima, acho que foi na hora de imprimir ali, que eu fiz pelo celular, não sei o que deu ali. Entendi, não, tranquilo. Olha, aqui também, ó, aparece a quebra de página, né, dá uma reorganizada aqui, né. Quer dizer, esse nome aqui está estranho, por que está aqui? Tá. Número de página também não aparece, as capas, folha de, os elementos pré-textuais, eles não levam paginação, né? Então, isso aí precisa resolver, modificar aqui, que já não é mais projeto, né? Só um minutinho, pessoal, tem gente querendo entrar, o Marcos. Não é mais projeto, vai ser monografia, né, Rodrigo? Está anotando aí? Estou anotando aqui. Vamos lá. Então, tem que fazer todas essas arrumações. Ferraz da Silveira, o da aqui é minúsculo, né? Corrige aqui também, ó. Está faltando um ano aqui, 2025. Levou paginação aqui de novo nos elementos pré, nada disso. Você vai fazer a reorganização aqui do sumário. Acho que ficou bem interessante a forma como você estruturou o trabalho, né? Mas ficou com muitas pontuações, né? Mas, bom, enfim, não tem o que fazer. É basicamente isso, né? Várias partes, né? Mas eu já tenho certeza, se, por exemplo, a gente convidar um Arthur, ele vai falar, nossa, o trabalho está com muita numeração, mas é a opção que você fez. Aqui no 12, eu acho que referências não leva a numeração, tá? Tira essa questão das referências. E fiquei uma dúvida, eu peço para quem está mais acompanhando as normas da BNT, da MDT, né, daqui da universidade, se é conclusão ou se são considerações finais. Eu pediria para que vocês confirmassem isso, checassem nas normas da MDT, que eu fiquei em dúvida. Eu não fui conferir agora, que eu tive que ler ao longo dessa tarde o trabalho do Rodrigo, o trabalho do Luiz e o trabalho do Nicolas. Eu não tinha como hoje não fazer a leitura em relação a isso. Até peço desculpa antecipadamente, embora fiz as leituras de todos, a caixa de e-mail estava lotada, estava sem memória, e aí foi mais de R$110 pagos aqui para ampliar a memória do e-mail. Né? Eu também, professor, que gosta de receber e-mail e mandar e-mail, né? É isso que dá. Mas vamos prosseguir aqui, rapidinho. Tá, aqui já também tem que corrigir essa parte aqui, introdução, metodologia, que você vai fazer ainda, evidentemente, né? Tá, aqui eu gostei que você vai colocando as partes amarelas, normalmente vocês têm essas características, né, do que tem que ser feito. Rodrigo,
todo o início de monografia, né, seja de TCC, de mestrado, de doutorado, é interessante começar com uma frase impactante, uma frase mais ou menos que sintetiza o que vai ser o seu trabalho. Né? Então, você está falando da questão da Rota da Seda, seria interessante, talvez, trazer números dessa Rota da Seda hoje, 2025, para o mundo. O que representa isso para o mundo? O que representa isso para a China? Né? Então, começar com uma frase impactante, é interessante essa ideia. Claro, o que você vai fazer a partir daqui? Você vai começar a fazer todo um histórico a respeito das dinastias. Né? Fala da dinastia Han, fala da dinastia Ming. Né? É interessante aqui, Rodrigo, você colocou o período da dinastia Han, aqui também coloca o período da dinastia Ming. Né? Pessoal, é sempre importante, citou presidentes, citou figuras políticas, citou dinastias, tudo isso colocar entre parênteses os períodos, colocar sempre os períodos. Outra coisa que eu acho fundamental, que você sempre tem que colocar, a primeira vez que você citou, Segunda Guerra Mundial, coloca lá, 1939, 1945, depois não precisa mais, mas a primeira vez, sempre coloca o período, tem que deixar isso bem claro, os servidores da banca, né, os membros da banca, e futuramente para quem lê o seu trabalho. Tem que trazer essas informações em relação ao período. Então, aqui você vai colocar, então, o período da dinastia Ming. Bom, aí você faz um histórico, tem aqui a figura bem interessante, é possível de visualizá-la, ainda mais a maior parte dos trabalhos que a gente está encaminhando agora para os professores que fazem parte da banca, eles recebem online, né? Então vai ficar bem fácil a leitura, tá certinho aqui, figura 1. Esse mapa, eu peguei ali, onde tu vê que ele é um site, ele é um artigo dentro de um site, não é um artigo científico, né? Ele é um artigo ali de um escritor ali, e eu posso usar isso como referência? Sim, você colocou a fonte, né? Então tá ok. Não esqueça, meu querido, colocar a lista de figuras. É claro que você faz isso no final, mas é bom começar a criar já uma página aqui da lista de figuras, para não perder isso de vista, né? Beleza. O que acontece nesse capítulo em especial, que é o capítulo que você me encaminhou, que é bem longo, por sinal, hein? 30 páginas. Você vê que depois você vai ter que fazer escolhas, né? Para tentar diminuir os 2 outros capítulos que restam. O que eu queria fazer, professor, desculpa interromper, é colocar que nem tu viu ali que eu fiz um capítulo sobre a avaliação do Djibouti, que está no final deste aí, um subcapítulo. Eu queria colocar a comparação ali do Djibouti, da Eritreia, da Somália e da Etiópia em um capítulo só, junto com uma introdução sobre abrir no chifre da África. Então, esta parte iria para um capítulo 2, e o que tem antes do Djibouti seria mais ou menos o capítulo 1, para resolver um pouco dele ter ficado muito grande. Não sei se tu concordaria em fazer... Não, concordo. Eu acho que é uma boa escolha metodológica, fica melhor assim. Então, aí você quebra esse capítulo em 2 partes, né? Basicamente isso que você gostaria de fazer. Eu vou lhe sugerir a todos que estão aqui presentes, façam sempre uma conclusão de capítulo. Eu sei que vai exigir muito de vocês, né? Ainda mais que a gente já está quase avizinhando o mês de setembro, façam sempre um resumo, uma conclusão de capítulo, e não esqueçam de fazer um gancho do capítulo que você está finalizando para o capítulo posterior, né? Então, isso também é importante vocês fazerem. Eu sei que vai demandar um tempo, mas, pessoal, a conclusão de um capítulo é uma página só já está extremamente satisfatório, Você pega as ideias principais, né, relativo ao capítulo que você tratou e faça isso. Rodrigo, o que acontece? Você vai fazendo essa parte histórica, vai lá na Idade Média, cita o Marco Polo, vai diversificando aqui os autores, né, o Dunford, o Ayano, o Pautasso, né, e aqui novamente cito o Dunford. Só que o que eu achei assim, que me chama a atenção, que você faz um salto histórico, né? Você está falando da dinastia Han, fala da dinastia Ming, e depois você vai para o século XXI. Então, eu acho que seria interessante você fazer uma amarração ao longo da história chinesa, da dinastia Han e Ming, ok? E falar do declínio também da dinastia Ming, e falar do século da humilhação chinesa, né? O século da humilhação chinesa, faltou isso, né, que você dá um pulo na história ali e já vem diretamente para o seu assunto. Eu acho que daria mais uma página, então, para você trabalhar essa parte histórica, né, fazer esse gancho, né,
dessa evolução histórica, né? Beleza. Porque você, na verdade, você faz o quê? Um panorama histórico. Você faz um panorama histórico do que está acontecendo com a China até ela chegar na condição atual, né? Na verdade, esse capítulo da antiga Rota da Seda, eu não sabia nem se o senhor ia gostar que eu tivesse colocado ali. Mas tu achou interessante, eu vou aumentar ele, vou fazer toda ali a linha até chegar na nova, então. Perfeito, ótimo. É claro que o foco seu é a Rota da Seda, mas é interessante pegar esses percalços, esses desafios que a China enfrentou, que impediram, né, dela estar num patamar, vamos dizer assim, de grande potência, né? O que hoje, por exemplo, é irrefutável, né? Esse papel de grande potência, né? De superpotência, né? Então, esse ponto... Tem uma citação do Tsui ali, que é um dos autores que eu uso, que ele fala justamente, né, que é muito da Rota da Seda hoje em dia, dela tomar o lado mais marítimo do que terrestre, é por causa da pressão que teve dos árabes ali na Rota da Seda antiga, que acabou por, então, eu quero linkar isso no final do texto, e seria interessante se eu tivesse esse primeiro capítulo de histórico ali. Ótimo, perfeito. Não, mas é isso mesmo. É o que eu já falei para vocês, né? Um capítulo histórico, um capítulo teórico, e o capítulo que você faz a análise do fenômeno em si, né? É basicamente isso que vocês devem estruturar o trabalho de vocês. Aqui, então, né, a questão da figura 2, não esquecer a fonte, nunca esqueça disso. Eu sei que vocês deixam para fazer depois, mas já aconteceu em diversas monografias, não de trabalhos que eu orientei, mas de trabalhos que eu participei como membro da banca, as pessoas não refizeram. É meio chato, meio desagradável acontecer isso durante a banca, ter ainda partes a serem desenvolvidas. Bom, enfim, aqui você vai fazer, então, todo esse histórico. Aqui, essa parte aqui é importante, Rodrigo. Olha, vem aqui uma citação em inglês, você tem que fazer a tradução nossa para a nota de rodapé, a nota explicativa. Toda citação em qualquer língua estrangeira tem que vir a tradução. Mas nós somos das relações internacionais. Mas pode ser que no futuro alguém que não seja das relações internacionais leia o seu trabalho e precisa dessa tradução. E também exige-se, né, a tradução todas as citações em inglês. Então você vai ter que criar uma nota aqui explicativa para a tradução e não esquecer da forma como está nas normas da BNT, tradução nossa, né? Você tem que fazer isso. Vai exigir um pouco de trabalho de você, mas é bom, enfim, TCC é isso mesmo. E aqui eu acho que não está correto, tá? Deixa eu checar aqui. Olha o parágrafo aqui, né? Dá uma checada nisso aí também nas normas da BNT, né? A primeira parte ali, se dá um espaço ali, né? E eu tô com dúvida também se está com espaçamento simples, né? Parece que não, hein? Eu ali, professor. Vou dar uma olhada certinho. Tá. Vai acontecer nas partes seguintes também, né? Vai ter novamente aqui uma citação, aparece entre aspas, não vem entre aspas, também precisa fazer essa correção, precisa vir a tradução, né? Eu acho que é legal aqui, você já está fazendo uma discussão do século XXI, e vai entrar aqui na parte 5, né? A página 11. Eu acho que seria interessante não ficar com essa numeração 5, 4, e virar, então, como é a introdução, quer dizer, é o primeiro capítulo, a introdução aqui tem introdução, metodologia, e aqui você coloca 3, né? Vai ser o primeiro capítulo. Então, seria interessante, talvez, Rodrigo, ficar 3.1, 3.2, 3.3, que são subseções do mesmo capítulo, porque pode acabar confundindo tanto o futuro membro da banca como um futuro leitor. Então, cria dessa forma para modificar a forma como está aí posta, né? Precisa estruturar melhor isso daí, tá? Deixa eu fazer aqui mais algumas reformulações. Depois, aqui você fala, né, que vai concluir o capítulo, né, com foco no chifre da África, vai fazer essa discussão sobre a influência chinesa no Golfo Pérsico, né? Como eu decidi, na verdade, que o foco ia ser realmente nesses 4 países do chifre da África, durante o trabalho, muitas vezes eu falei só de África. Entendi. Então, agora eu estou reformulando ele para conseguir levar os capítulos mais para o assunto que eu quero chegar ali no final. Perfeito. Olha aqui, por exemplo, na página 17, se cita, durante a Guerra Fria, não esquecer de colocar entre parênteses o período da duração da Guerra Fria, né? Aqui, por exemplo, você cita,
divisão de fronteiras da Conferência de Berlim no século XX, colocar aqui quando foi essa Conferência de Berlim, né? O ano aqui também, entre parênteses. Tudo isso que vocês vão citando, períodos históricos, datas históricas, conferências, tudo tem que vir sempre datado. Isso aí vai exigir trabalho, mas aqui nessa parte aqui, precisa fazer uma boa revisão de... aparece alguns termos aqui que você precisa recorrigir. Aqui aparece novamente a figura 3, tá? Beleza, a fonte aqui está presente. Aqui vem a figura 4, legal, não esquecer novamente, Rodrigo falando das figuras, colocar lá, tá? Mas eu acho que assim, a grosso modo, acho que o trabalho está satisfatório, o primeiro capítulo está bom, precisa fazer essas reformulações. A minha sugestão, qual é? Termina esse capítulo e o outro que você já disse que vai ser o capítulo 2, que não esquecer de ser um capítulo teórico, né? Não esquecer essa questão, tem que ter a teoria, né? E não se esqueçam, pessoal, quando vai fazer uma discussão sobre um capítulo teórico, trabalhem com os autores, autoras que elaboraram a teoria que você escolheu. Nada de escolher comentadores desses autores e autoras, tá? Trabalhem com os autores na sua fonte, né? Na sua obra, nas suas obras básicas, nas suas obras fundamentais. Acontece muito aqui na RI dos alunos citarem determinada corrente teórica e depois eles usam os manuais e não trabalham em cima dos próprios autores, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, tá, Rodrigo e pessoal? É uma parte importante de chamar a atenção. Aqui, então, Rodrigo, você vai discutir da questão da influência chinesa na Somália, né? Mas aqui tem muita coisa ainda para ser feita, as figuras aqui aparecem novamente, não esquecer aqui, seguindo a figura, o número, né? Dá uma checada nisso aí. Novamente aparece uma citação aqui em inglês, veja como tá entre aspas, tem que vir com a tradução. Bom, a gente tem que fazer uma boa revisão, né, em relação a esse primeiro capítulo, o segundo capítulo, como você deixou bem claro, né, que vai fazer, né, vou parar aqui a apresentação. Eu espero, pessoal, os nossos encontros agora vão ser um pouco mais longos, né, porque eu vou ter que chamar a atenção de vocês, um por um, em relação a isso, tá? Não se assustem, mas é basicamente isso que eu quero também que vocês terminem o trabalho e é claro, também tem que dar um feedback para vocês. Então, agora, para seguir a linha, eu pediria a fala da nossa única mulher aqui das orientandas, a Luana, né, falar um pouquinho de como está o desenvolvimento do trabalho. Preciso também que você me encaminhe como está o andamento do trabalho atualmente, tá? Vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Valeu, Não professor. estou te ouvindo. Está me ouvindo? Agora sim. Perfeito. Eu cheguei a te enviar no final do semestre passado, né? E ele deu uma caminhada agora já no segundo capítulo, porém tá bem bagunçado, não estava nos meus planos de mostrar. Eu vou tentar abrir aqui para ver como que tá essa função. Mas eu já escrevi um pedaço aí do segundo capítulo. Eu pretendo dar uma pegada nele agora até dia 15, já dar uma aumentada. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Aqui. Que é onde eu acabo anotando boa parte do que eu estou fazendo, mas fica mais para mim esses pedaços. Deixa eu chegar no segundo capítulo. Aqui seria o segundo capítulo, mas ele está bem rabiscado, porque não estava pronto para vir mostrar mesmo, né? E não está com a formatação adequada e tudo mais, mas ele já deu uma caminhada. Aqui eu basicamente vou fazer um aprofundamento sobre como a Segunda Guerra Mundial refletiu no Brasil, no Paraguai e na Argentina em relação às comunidades alemãs que existiam por ali. Enfim, eu já abordei Brasil e Paraguai, se eu não me engano, tenho que abordar Argentina e tenho que fazer, né, fazer sentido, porque tá meio soltas as informações do que eu anotei, mas eu já consegui escrever bastante coisa até, mais do que eu estava esperando. Mas, enfim, não tá nada pronto, como eu te disse, mas eu pretendo amarrar isso bem até dia 15 agora e já posso te enviar assim que eu
conseguir fazer essa parte. Porque eu estou um pouco correndo, estou também numa busca por arrumar um emprego, então eu estou tentando equilibrar meu tempo. Mas Perfeito, Luana, é ótimo. Eu gostei bastante do seu primeiro capítulo. Eu peço que você apareça mais, né, nos nossos encontros aqui de orientação. Acabei esquecendo, professor. Eu estava em mudança semana passada. Eu coloquei alarme e aí eu estava tão cansada, eu tinha feito mudança o dia inteiro que o meu celular tocou e eu pensei, o que eu tenho para fazer agora? E desliguei, assim, de tão cansada mesmo que eu estava, mas eu vou me esforçar para estar sempre aqui. Tá certo. Bom, estou ansioso aí para ver, então, esse segundo capítulo. E interessante você ter falado uma data, né? É isso que também é importante, pessoal. Não preciso me apresentar um cronograma, mas vocês têm que ter o cronograma de vocês, né? Para vocês mais ou menos terem uma ideia. Olha, eu pretendo terminar até tanto, né? Pretendo fazer isso até tanto. É sempre bom vocês definirem, né? Mais ou menos esses períodos, né? Pessoal, lembrando, não esqueçam, 17 de novembro é a entrega final, né? A entrega final não, a entrega para a defesa de TCC, né? Então, o tempo está correndo, é importante que vocês já acelerem o passo, né? Esse período que a Luana acabou de citar, né, mais ou menos 15 de setembro, eu acho bacana, pessoal, para vocês também mais ou menos terem mais ou menos um deadline para tentar, né, Rodrigo, também terminar o segundo capítulo, né? Porque o que eu mais ou menos imaginei aqui, mentalmente, aqui falando para vocês, setembro, terminar o segundo capítulo, né? Quem ainda tem que fazer o segundo capítulo. E deixar outubro para terminar o terceiro. E aí, por quê, pessoal? Vocês pegariam os 10, 15 dias de novembro para fazer uma revisão, né? Uma revisão em todo o trabalho. Né? Isso é mais ou menos... Porque é importante, pessoal, não deixem para fazer terceiro capítulo com conclusão, considerações finais para novembro, que fica uma loucura. E nós, professores, quem tem experiência em participação de banco, a gente sempre percebe, né? Que a pessoa deixou sempre para o final e aí vai fazer uma conclusão assim muito enxuta, sem trazer nenhuma informação do que foi discutido ao longo do trabalho. Porque é aquilo mais ou menos que eu falei para vocês, né, pessoal? Vamos lá. De 5 a 7 páginas a introdução, de 5 a 7 páginas considerações finais. Mais ou menos, estou aqui estipulando em termos gerais, né? 5 a 7 a introdução e as considerações finais. As referências dependem do que vocês utilizaram de livros, né? Tem alunos e alunos que leem muito, né? Tem alunos e alunos que leem muito, que tem, por exemplo, 10, 12, 14 páginas de referências, né? Mas não se esqueçam, pessoal, o tamanho do nosso TCC é até 80 páginas, senão vocês vão ser xingados pelos professores na hora da banca, né? Claro, tem gente que excede, né, o número de páginas, sim, mas não é o ideal, pessoal, não façam isso, tá? Tentam cumprir, né, Nicolas? 80 páginas, então isso que é importante chamar a atenção de vocês. Novamente, obrigado, Luana, obrigado, Rodrigo. Vamos então agora, Nicolas, que foi o terceiro que falou, depois a gente tem o Pedro, o Arthur, depois, né? Arthur, depois Pedro e depois o Marcos, né? Vamos lá, então, aparecer aqui o trabalho do Nicolas. Um minutinho, cadê o trabalho do Nicolas? Está aqui. Não abri de novo, vou fazer de novo. Caramba. Vamos lá. Problemas técnicos. De novo. Será que eu... Ué. Agora foi. Desculpe. Vamos lá. Nicolas, eu acho que seu trabalho está concluído, meu querido. Sabe o que eu iria dizer? Para você fazer uma boa revisão. Porque já tem as 80 páginas, já está bem estruturado praticamente todo o trabalho, né? Olha lá, Rússia e Modernidade Ocidental, interpretação vogeliana da quarta teoria política de Alexander Dugin, né? Título bem bacana, está aqui, Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Economia e Relações Internacionais, curso de Relações Internacionais, ok, o ano, a Santa Maria, aqui ok, novamente repete o título, trabalho de conclusão, apresentado o curso de Relações Internacionais, tal, ainda isso aqui vai ser refeito, perfeito, já está
já está no esquema aqui, perfeito. Ano, ok. Bacana. A epígrafe aqui com várias citações, ficou muito bonito. Vários autores portentosos. Tem um pouco da sua resumo, você já pode começar a fazer. O abstract, evidentemente, que reproduz o resumo. E aqui, né, o sumário, que está bem estruturado, com temas, objetivos, metodologia. A parte 1. Aqui, ó, Rodrigo, basicamente é aqui que você poderia mais ou menos pegar como modelo o trabalho do Nicolas, né? Colocar os capítulos e as subseções, que é basicamente isso que você precisa fazer, né? Isso aí que é interessante também a forma como o Nicolas estruturou aqui os capítulos com as subseções. E o que eu achei também interessante, embora o capítulo 2 ele tenha seis subseções, vamos dizer assim, esse tamanho tá bacana. O professor Arthur Coelho, que é meio chato em relação a criar muitas subseções, né? Ele acha que às vezes pode fundir uma seção com outra, né? Mas isso você tem que deixar bem claro. Eu acho que o Nicolas fez boas escolhas. Daqui a pouco já passa... quer falar, Nicolas? É que, professor, na verdade, tipo, o documento que eu enviei para o senhor aí, tipo, ele é o primeiro capítulo e os rascunhos do segundo. Então, o meu plano, tipo, eu tô com todo o material aqui do segundo capítulo, daí, tipo, eu termino ele, envio pro senhor, daí o senhor revisa. É que esse documento, tipo, eu pensei de já enviar, eu enviei pro professor Reginaldo, daí eu preciso falar com ele ainda o que ele pensa do primeiro capítulo, né, que tá bem redondinho e tudo mais. Falta só a parte do Locke, do Mill, mas isso é rapidinho também. Não me mate, por favor. Tem muita coisa, né, meu querido? Você vai praticamente, nessa toada aí, você vai para 200 páginas de TCC, né? Então, é bastante coisa para você pensar. Eu acho que você já tem um trabalho aqui bem maduro. Você tem um trabalho, você tem um trabalho aqui de mestrado já, né? Você tem um trabalho de mestrado. Eu vou ser bem sincero contigo. Qual a sugestão? Você tem esse trabalho que você me mandou aqui, né, com os primeiros capítulos, né, mas para mim já está um trabalho assim redondinho, pronto já para a defesa, né. Eu acho que você teria que criar um outro trabalho para a sua monografia de TCC. Não sei se você está captando o que eu estou querendo dizer. Você já tem um trabalho de mestrado, que esse aí já está bem encaminhado, que você vai terminar, e deixar um modelo para o seu TCC, né? E aí, é claro, eu tenho certeza que você vai seguir mestrado, não tenho dúvida em relação a isso. Você já tem bem encaminhado para um trabalho de mestrado. E até vou confessar para vocês que eu fiz algo parecido na minha graduação, né? Eu tinha também um trabalho de 200 e tantas páginas, e eu falei, não dá para fazê-lo para o TCC. Eu praticamente usei para a minha dissertação de mestrado. Aí eu terminei meu mestrado em 1 ano e 3 meses, né? Que foi um recorde, né? Normalmente o pessoal leva 1 ano e 9, 1 ano e 10, 2 anos, né? Então é uma coisa também para você pensar. Eu sei que é delicado, que você quer mostrar serviço, você está mostrando muito serviço, né? Mas repensa a respeito disso, é uma decisão sua, tá? Mas aqui tá tudo bem legalzinho, a estrutura, como você fez, né? Do primeiro capítulo, a civilização da modernidade ocidental, a gênese simbólica de uma metafísica da imanência, muito filosófico, trabalho muito rebuscado. Aqui a civilização russa, gênese simbólica de uma ortodoxia imperial, né? A parte 3, que é o fenômeno, que você nem chegou ainda nessa parte 3, né? Então, que é eu tô com os livros dele, tipo, aqui tudo anotado, é só realmente escrever os dele. É que a minha ideia para o 3 era, inclusive, pegar o que ele tirou, né, dos autores na parte 1, então, quais autores que traduzem aquilo que eu falei da parte 1, que ele tá partindo, né? Então, seria o Popper, que eu falei pro senhor, que eu li já A Sociedade Aberta. Ele vai se basear também no Carl Schmitt, né? O Popper, ele é o aspecto negativo da crítica dele, o Carl Schmitt, ele vai ancorar um pouco a questão do conceito do político e amigo e inimigo. Daí, na parte 2, ele tira muito a questão do Vladimir Soloviev, né? E também, claro, dos evasionistas, da tradição eslavófila, mas muito essa questão nativista e populista da Rússia, sabe? Mas o que dá para fazer, então, professor? Talvez eu monte um outro arquivo e daí eu pegue o capítulo 1, dê uma sintetizada e ponho como TCC, se o senhor preferir.
Eu acho, porque por mais que a gente vai ter o erudito regional, o culto regional da nossa banca, que vai amar o seu trabalho, não tenho dúvida em relação a isso, o outro membro da banca, dependendo de quem for, também vai assustar, meu caro. Então é bom você repensar em relação a isso para tentar cumprir religiosamente, né, de forma draconiana, a questão das 80 páginas. Né? Porque você vê, você tem 80 páginas e praticamente ainda faltam 2 capítulos para você desenvolvê-lo. Né? Então, não tem como. Olha, você escreve muito bem, você é muito erudito, acho que você tem muito potencial, né, para a vida acadêmica, né? O que eu pediria e sugeriria também para você a questão da forma, né, os espaçamentos, você precisa ver isso daí, né? Essa primeira citação, por exemplo, do Edward Halley Carr, começou até interessante o seu texto, né? Interessante ali um espaçamento entre os parágrafos, né? Tá bem juntinho, né? Então, assim, em relação à linguagem que você utiliza, muito bem escrito, muitas notas explicativas. Você fez também o que eu sempre gosto, né? Usar e abusar das notas explicativas. Essa nota explicativa aqui, número 2, está gigantesca, né? Mas é isso aí, né? Interessante aqui também essa parte, quando você já tinha várias vezes apresentado, né? Sobre essas 2 formas vou chamá-la de correntes, né? Interessante também, aqui você fez o que é necessário fazer, né? A tradução livre de cada uma das citações que vai tendo no idioma estrangeiro, né? Olha aqui de novo, o espaçamento da página 9, precisa fazer esses espaçamentos. Seu trabalho está muito grandinho, já é um trabalho de mestrado. Eu te parabenizo, né, pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho, mas é interessante você pensar em sintetizar melhor o trabalho, né? Aqui a metodologia também está muito clara, normalmente os trabalhos assim são bem fragilizados em termos de metodologia, também tem claro essa questão, né? Praticamente isso que eu gosto muito, pessoal, que o Nicolas fez aqui, citar um corpo razoável de autores com a data e o ano, né, da obra e o nome da obra, né? Isso é importante também, pessoal, para quem for fazer essa estruturação, como o Rodrigo e o Nicolas fizeram, de ter essa parte metodológica, explicitando a parte metodológica, explicitar quais são os autores, vamos dizer assim, que vão ser o fio condutor para o desenvolvimento do trabalho. Isso é fundamental, né, deixar claro na metodologia qual vai ser o método, qual vai ser a metodologia e, principalmente, quais serão os autores que vão ser o guia condutor. Então, o Nicolas deixou também bem claro em relação a isso, quais são, nome da obra, nome dos autores, basicamente isso. Vê aqui de novo, né, o espaçamento, essa questão da forma que você precisa fazer os ajustes, né? Aí você vai citando uma série de autores, né, das relações internacionais, da teoria, algo que eu tinha acabado de dizer, né? Trabalhar com o autor mesmo, não trabalhar com comentaristas, né, com manuais, isso que tem que ser feito, né? Notas explicativas gigantescas. E aqui, novamente, essa questão dos espaçamentos que precisam ser melhor conduzidos aqui, tá? Achei legal que você, como eu falei, né, bem erudito, né, o trabalho, né, diversificação de vários autores, né? Olha que nós estamos ainda na página 16, né? E já tem uma riqueza assim em termos de texto, né? E como eu disse, novamente repito, tá um trabalho de nível de mestrado, né? Aqui as traduções, né, que você vai citando uma série de autores, né? Principalmente Mannheim, né? Aqui mais adiante cita o famoso, que o Reginaldo adora, o Skinner, né? Novamente, inclusive, eu citei o Skinner, principalmente porque ele é o principal método contrário, entre aspas, né, a partir das premissas de ciência política e tudo mais dele, né? Uhum. Então, eu preferia ali tratar ele também quanto por que eu não estou usando o contextualismo linguístico do Skinner, né, que seria uma escolha, talvez, intuitiva nesse tipo de trabalho. Daí eu optei por tratar essa crítica a ele também. Perfeito. Eu vou parar aqui, encerrar a apresentação, porque você vai ter que fazer o meu trabalho. Quer dizer, é esse o trabalho, mas você vai ter que dar uma enxugada em todo ele, né?
Eu passei mais ou menos, depois do momento que você recebeu o e-mail, me mandou a mensagem, mandou o texto, e eu peço desculpa, né, ter feito a leitura agora em cima da hora, né? Eu falei, caramba, o moleque é doido. Mas está maravilhoso o trabalho, está lindo o trabalho, precisa fazer, enxugar, né? Porque já é um trabalho de mestrado. Tenho certeza que o Reginaldo vai vir, vai falar a mesma coisa para ti. Então, o que eu diria? Não queime a ficha agora. Não queime a ficha agora. Deixa isso aí para o mestrado, onde você for escolher para fazer, para trabalhar todos esses elementos. Aí, evidentemente, você vai ter já praticamente ele bem pronto, consolidado, e aí você vai fazendo ajustes pontuais, né? Dependendo de quem você ter como orientador ou orientadora. Então, essa é a minha sugestão. Você já deixa mais ou menos na gaveta, bem encaminhado, quando passar num processo de seleção do mestrado, para utilizá-lo no mestrado. Até vou lhe sugerir, caso você fique em Santa Maria, não sei qual é a sua ideia, caso você fique em Santa Maria e venha fazer na Universidade Federal de Santa Maria, para fazer nas ciências sociais. Talvez essa é a ideia. Uma pena, uma lástima não ter o Reginaldo, mas eu acho que acho que seria a melhor escolha, a melhor alternativa ir lá para ciências sociais. Eu acho que é uma bela... Sim, tanto que eu realmente considerei fazer mestrado com o professor Reginaldo e ele se aposentou. Fiquei muito disso. Uma pena, né? Porque, inclusive, foi com o professor Reginaldo que eu tive a leitura do Mannheim, né? Quando eu entrei em contato com ele. E daí, casou o Mannheim, o Wegelin, tipo, deu aquele insight, sabe? Foi uma pena ele ter se aposentado. Sim. Bom, então agora, Arthur, Pedro e Marcos. O Arthur, né, eu já tinha falado, obrigado, Nicolas. O Arthur, eu já tinha conversado com ele na terça-feira, né, fiz as correções justamente pós-aula, né, fiz os ajustes, mas queria ouvir o que evoluiu de terça para hoje, sexta-feira. Primeiramente, boa tarde, boa noite, professor, caros colegas. Eu vou ser bem honesto que eu não progredi tanto desde a nossa revisão que a gente teve na terça, porque eu não consegui me ajeitar ainda, mas no meu planejamento que eu tinha estabelecido a minha ideia é, tipo, finalizar a segunda parte agora em setembro, já encaminhar, e também fazer a conclusão em outubro, essa coisa, para não deixar por cima de última hora. Como eu comentei com o senhor, eu quis dar uma mudada um pouco na abordagem, que antes eu senti que estava muito histórico, e até mesmo pensando já no mestrado, eu queria dar uma abordagem mais GPI. Então, a parte histórica, por exemplo, dos eventos, já está tudo meio fichado os textos, porque quando eu fiz o primeiro capítulo, eu fichei tudo já. Então, agora o que eu vou ter que acrescentar mais é essa literatura em economia política. E vendo o senhor comentar o trabalho do Rodrigo, eu fiquei com uma dúvida se esse segundo capítulo eu faço ele teórico ou eu completo o primeiro capítulo e adiciono essa parte de teoria que eu só passei de forma superficial. Boa pergunta. Porque é interessante você ter um capítulo teórico, né? A gente não pode perder isso de vista, né? O que eu pensei, deixar o histórico e fazer aquilo que o senhor comentou de fazer aquele gancho do próximo capítulo, fazer o próximo, discutindo os teóricos do sistema mundo, que eu quero abordar isso, e depois, no próximo, fazer o capítulo abordando na prática o que eu queria abordar no trabalho. Isso de aplicação da teoria do seu capítulo com o contexto histórico que eu introduzi no primeiro. Uhum. Eu acho que essa é a melhor alternativa, né? Porque é o que eu sempre deixei muito claro, explícito para vocês, né? Um capítulo histórico, um capítulo teórico. Evidentemente, não vamos esquecer, né, pessoal? Os capítulos têm que conversar uns com os outros, né? Não pode ser uma coisa estanque. Falei o capítulo histórico, ele não faz link com o capítulo teórico. Porque, como eu te falei, né, Arthur? Você termina o capítulo histórico, você tem que falar, olha, foi basicamente isso que nós discutimos nesse capítulo histórico. No próximo capítulo, vamos discutir o capítulo teórico, né, para evidenciar como as perspectivas teóricas, né, discutem esse fenômeno, né, para depois se chegar na terceira parte, que é o trabalho de fato, né, que é o fenômeno em si. Né. Você vê como que o trabalho fica estruturado, uma linha de raciocínio, um fio condutor, né, histórico, teórico e o fenômeno em si. Né. Então, os capítulos têm que conversar um com o outro. É por isso que eu estou pedindo para o Rodrigo, para você, né, para o Pedro, agora o Marcos daqui a pouco também vai falar, né, de sempre quando for construindo os capítulos, fazer essas conexões, esse diálogo, né, sempre ali mais ou menos no final. Até tem
vamos dizer assim, não sei se vocês sabem, mas é uma jogada ao longo do capítulo, que você pode ver, olha, essa parte do que não está sendo tratada nesse capítulo vai ser discutida no segundo capítulo. Então, você também pode fazer essa jogadinha, né, essa retórica, né, propondo, então, para o leitor que ele vai ter essa discussão no capítulo seguinte. É interessante que vocês façam essa jogada, não estou sabendo aqui usar o termo, mas é uma jogada literária importante, né, da literatura assim, científica que você precisa fazer, né, para fazer essas conexões, certo, Arthur? Eu estava pensando que eu tinha comentado com o senhor na terça de fazer as correções com relação ao conteúdo, mas eu pensei agora em fazer o próximo, o teórico, e depois, quando tiver eles dois juntados, revisar, porque eu fiquei pensando que eu estava fazendo um resumo para já e eu utilizei um template que estava pronto já e dei as alterações. Eu acho que é mais difícil tu consertar, fazer as trocas do que tu fazer do zero. Então eu estava pensando que ao invés de eu mudar tudo no primeiro capítulo para se encaixar, eu faço o segundo, depois eu retorno e deixo tudo na mesma linha, para o terceiro ele já tá tipo só encaixe. Eu acho que sim, e até se você trabalha melhor assim, é a melhor escolha, né? Deixa para fazer as revisões no final, mas não pode esquecê-las. De fazer essa revisão. Tá certo, Arthur? Certo. Mais alguma coisa? Não, acho que mais. Eu vou tentar fazer como um pouquinho o Nicolas está fazendo, de deixar já meio formatado e formatando o decor que eu vou fazendo para não deixar para o final, porque eu acho que vai chegar novembro, eu vou estar morto e vai passar uma coisa ou outra, talvez. Uhum. E vocês, daqui a pouco, eu tenho que ser bem transparente e sincero com vocês. Eu quero agora fazer as leituras rápidas com vocês, né? Dar o feedback bem rápido, para não acontecer o que aconteceu agora nessa situação, né? Excepcional. E eu vou ter minha tese de professor titular, então eu vou pirar, vou surtar, né? Daqui a pouco eu vou ver, o trabalho do Nicolas está interessante. Esse trabalho eu já sei para que eu vou usar, para minha tese. Estou brincando, né, Nicolas? Mas, brincadeiras à parte, ainda estou gravando isso, né? Mas, brincadeiras à parte, né, meus queridos? O Arthur, obrigado. Vou passar agora para o Pedro. Desculpa, Nicolas, eu gostei dessa ideia, hein? Esse meu trabalho publicado aqui, que isso, que loucura! Vai lá, Pedro. Boa noite, professor, boa noite, colegas. Primeiro, eu queria me desculpar por estar meio ausente aí. Se existe aquela história, né, de pai ausente, eu fui o filho ausente, né, nesses encontros, mas é que, ao contrário da Luana, que está procurando emprego, eu quero me livrar do meu emprego, porque estava realmente complicado. Mas agora eu vou ser obrigado, né, a focar mais no TCC. Então, a partir agora de setembro, principalmente, eu vou me dedicar só a isso. Então, os avanços que eu tive, basicamente, eu mandei uma parte do capítulo 1, no semestre passado ainda, aí eu terminei o capítulo 1, agora eu estou no 2, que até o senhor falou agora sobre separar, né, o teórico, histórico, e eu estou mais ou menos assim, no primeiro capítulo eu quis fazer a parte teórica ali, de conceituar, que eu vou falar sobre o avanço da extrema-direita linkado com o impacto do fluxo migratório no crescimento da extrema-direita na Europa no século XXI. Então, na primeira parte ali, no primeiro capítulo, eu busquei conceituar o que é a extrema-direita, as diferentes migrações na contemporaneidade, entre outros conceitos tantos que tem ali. Aí, nesse segundo capítulo, eu estou trabalhando agora sobre a crise migratória de 2015 e todos os seus desdobramentos. E no terceiro capítulo, eu quero focar na Europa em si, na França, Alemanha e Itália, para justamente botar no contexto atual, falando sobre os líderes políticos, os partidos, as estratégias que eles usam, e mais coisas que eu ainda vou trabalhar, e depois fazer a conclusão, enfim. Mas, por enquanto, eu só terminei o primeiro capítulo, estou empacado no segundo, mas agora para setembro eu já quero dar um intensivão nisso. Perfeito, meu filho, que voltou para casa novamente, né? Seja bem-vindo, né? Vamos terminar esse trabalho sim, Pedro. Eu acho que o seu trabalho é bem interessante, o trabalho atual, o trabalho relevante, como todos os trabalhos aqui, né? Mas abordam esse aspecto político de relações internacionais que tem sido uma tônica, né, nos últimos anos, né, tratar a respeito disso, desse fenômeno. Muito interessante.
Vamos lá, então, pessoal, organizar esse cronograma aí para Sim. tentar finalizar. Acho que a maior parte de vocês, para finalizar, tirando o Nicolas, né? Finalizar o segundo capítulo agora no mês de setembro. Então, agora, por fim, não menos importante, né? O Marcos, por favor. E aí, professor, boa noite. Estão me ouvindo? Tá. Eu resolvi mudar meu trabalho. Como até agora só pesquisei sobre o Afeganistão, eu vou focar só nele, eu vou tirar a parte da OLP, porque eu não tenho nada pesquisado ainda sobre a Palestina e isso é um buraco que eu não quero entrar agora. Então, o meu foco vai ser só no Afeganistão e a seção do terrorismo lá, do Talibã e da invasão soviética até o Talibã, em 2001, por aí. Eu já separei Perfeito. Eu estava tendo uma dificuldade de tentar aproveitar o que eu já tinha, que eu tenho um capítulo mais teórico das várias teorias, e eu vou aproveitar duas teorias das que eu apresentei lá, e eu vou acrescentar mais e aplicar no caso do Afeganistão. Então, esse meu primeiro capítulo aí vou aproveitar muito pouca coisa, Uhum. e vou inserir a parte mais histórica também, em outro capítulo. Eu resolvi fazer isso ontem, só hoje eu dei uma organizada no trabalho, no projeto, então vou te mandar ainda. Perfeito. Pessoal, o que eu peço? Assim que vocês forem concluindo os capítulos, né, encaminhem, por favor, encaminhem com urgência, né, para que eu possa fazer a leitura, né? Então, façam isso, por favor, né, de encaminhar os capítulos. O Marcos, eu peço também, gentilmente, me mande mais ou menos como está o trabalho agora, né? Porque Sim. nós ficamos bastante tempo, né, nessa questão Sim. né? Você retornou novamente, outro filho desgarrado, né? Então, precisa agora, vamos terminar, tá? Sim. Tá bom, pessoal? Novamente, então, obrigado. O que vocês acharam de orientação? Melhor assim, né, pessoal? Trabalhando em cima de tudo, né? Não fica no abstrato, a gente trabalha em cima do que vocês estão fazendo e com meus feedbacks aqui mais presentes, tá? Então, basicamente, então, nossos encontros vão ser um pouco mais agora, uma duração maior, né? É basicamente essa a ideia. Eu peço, gentilmente, pessoal, caso vocês não possam participar dos encontros, me manda um e-mail, me manda um zap, informando que tem algum compromisso, né? Que para mim é importante, né? Eu estou praticamente doando, né, esse período, esse tempo para vocês. É importante que vocês também tenham um engajamento, um envolvimento nisso. Tá bom, pessoal? Bom final de semana para vocês. Sextou, então. Até mais, então. Valeu. Tchau, tchau. Falou, gurizada. Adeus. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite.